Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, a situação é impressionante. Escuta só. A nossa ouvinte estava na sala de aula, ministrando para criancinhas sobre a Páscoa, e aí aproveitou a questão da Páscoa para falar sobre a ressurreição de Cristo, para falar do seu amor, tá bom? A criancinha. E aí, o que aconteceu? Quando ela estava conversando sobre esse assunto, ela disse: olha, Jesus cura, gente. Jesus abençoa. E aí uma das crianças lá e depois outras mais começaram a solicitar que ela orasse por um coleguinha. Esse meu aluno, diz ela, é muito agitado, e depois da oração, que a professora orou, os alunos não falaram: ora pro fulano, fulano agitado, né? E aí quando ela começou a orar pela criança, minha gente, a criança começou a se contorcer, a criança caiu no chão e ela percebeu claramente que a criança estava possessa. A criancinha. A professora estava conversando sobre Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo, sobre seu amor. Depois ela falou que Jesus cura. Imediatamente os coleguinhas pediram que ela orasse por essa criança, por esse aluno. Quando ela foi orar, esse menino que é muito agitado, depois da oração o menino caiu e começou a se contorcer, e ela percebeu claramente que o menino estava possesso. Olha, minha gente, que é isso? Tudo isso me assustou, diz a nossa ouvinte, porque eu aprendi que as crianças são puras e elas vivem no estado da inocência. Afinal, o diabo pode tomar conta do corpo de uma criança? Essa é uma pergunta. A segunda: quais os sinais de que uma pessoa está sofrendo de possessão demoníaca? Ela está possessa. Tem sinais? Tem evidências que podem transmitir isso? O que fazer quando constatamos que de fato é demônio? Constatou que é. Não é um problema psicológico, não é um problema de saúde, entendeu? A pessoa não tem nenhum problema, ela simplesmente está vivendo essa situação terrível aí, meu Deus do céu. Como acontece o processo de libertação nesses casos? E aí, tanto no caso de crianças quanto no caso de adultos. Isso para ajudar a todos os nossos ouvintes. Eu sei que hoje muita gente vai dizer assim: olha, aquele menino, tem gente que usa essa expressão, né? Que menino encapetado. Não tem? Você já ouviu essa expressão, não já? Aquele menino é encapetado. Encapetar, que aquele menino é do capeta. O capeta tá nele. Tem pai que fala isso do próprio filho. Tem professor que fala isso do seu aluno. E tem aluno que fala isso do professor. E tem aluno que às vezes tá certo, né? Mas vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui. Eu quero ouvir a sua opinião, sabe por quê? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de abril de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor José Derivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase: tudo isso me assustou porque eu aprendi que as crianças são puras e vivem no estado da inocência. Afirmativo. Bom dia, JR, bom dia para os nossos ouvintes. Eu destaquei essa frase porque é uma ideia que nós temos
em relação às crianças. Então tem muitas coisas que nós colocamos na religião, dizendo que está na Bíblia em relação às crianças, como salvação e outras coisas, que nós dissemos por causa da inocência das crianças. Só que nós devemos entender que no mundo espiritual, as leis são iguais no mundo físico. Se uma criança, por que é inocente, se ela pegar num fio elétrico, o fio elétrico não vai deixar de se descarregar sobre ela simplesmente porque ela é inocente, não sabe o que está fazendo. O mundo espiritual é mais ou menos assim. Teve a oportunidade, como algumas pessoas que trabalham nessa área dizem, houve a legalidade, a coisa vai acontecer. Só que nós temos a nossa mentalidade é que quem dá legalidade para essas coisas sou eu. E é o que nós dizemos. Só que, na realidade, não é assim. Na realidade, quem dá legalidade para que o mundo espiritual interaja comigo pode ser qualquer um que vamos dizer assim, que faça parte, tenha feito parte, ou que eu faça parte da matriz genética. Vamos dizer assim, o meu genoma, ele dá legalidade. Então, eu tenho um genoma que já recebeu, fez alguma coisa e, portanto, traz essa legalidade. Eu quero ouvir a opinião do pastor Luiz Wagner. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor está de acordo, pastor? Perfeitamente. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Bom dia ao povo que está dando essa audiência tremenda. Perfeitamente, pastor Duvalino tem razão. As crianças, elas, de fato, são inocentes, mas foram concebidas pelo pecado. E já desde o início, então, o inimigo, ele aproveita as portas de legalidades entre a família. Até a própria criança já pode ser iniciada desde pequena em algumas religiões em que a família introduz a criança nesse processo de crescimento ali naquele meio e naturalmente o inimigo vai se aproveitar dessas portas abertas pela família na vida da criança. Quero ouvir também a opinião da nossa menina da mesa de hoje, a pastora Vânia Raquel. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes, todos que estão ligadinhos nesta manhã de vitória. Concordo com os pastores, nossos debatedores da mesa, a criança é possível sim, porque tudo é de acordo com o meio em que ela está sendo criada, o meio que ela vive. Crianças que novinhas são apresentadas, né, dentro de lugares que muitas das vezes, por falta de conhecimento dos pais, né, levam, não são evangélicos, consagram em lugares, consagram a entidades, consagram a inimigo. E, infelizmente, muitas crianças, como nós estamos vendo nesse caso aqui, era uma criança e teve uma manifestação demoníaca na sala de aula. É possível, sim. Pastor Ronan Boechat, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, JR, bom dia aos demais irmãos e irmãs. O diabo está derrotado, né? A palavra de Deus diz que ele é derrotado e, portanto, ele tem o poder que se dá a ele. Qual é o poder que nós damos a ele? Nós enquanto igreja, nós enquanto pais, nós enquanto mães. Se a gente dá o poder, como foi dito aqui, ele aproveita a brecha e se manifesta onde tem que se manifestar. E ele veio para matar, roubar e destruir, não apenas adulto, mas família, criança, todo mundo. Eu, particularmente, nunca tive essa experiência de ver possessão demoníaca em criança. Num primeiro momento é uma coisa que até me assusta, porque também eu acredito, né? Sempre acreditei que o pecado vem, ou a separação de Deus vem pela iniquidade, lá em Isaías 59, quando fala assim, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. A grande questão é que criança a gente está falando? É bebê de 2 meses? É uma criança de 11 anos? Quer dizer, qual é o nível de compreensão do amor de Deus que essa criança tem? E tem uma outra coisa que também, que talvez a gente converse sobre ela, é porque esse menino, ele já chamava a atenção da classe, tanto é que os coleguinhas pedem para que essa professora, para que essa mulher de Deus possa orar por ele, né? Então já havia alguma coisa sinalizando ali, alguns sintomas de que havia alguma coisa errada com aquele menino. Muito bem, eu quero ouvir a opinião dos companheiros aqui ainda sobre esse assunto. Nós vamos continuar debatendo, inclusive, no que se refere aí à questão do pecado, do quanto que envolve também a questão de salvação. Há uma discussão sobre esse assunto aí, salvação de crianças. Algumas pessoas atestam categoricamente que uma criança, ao morrer na sua infância, ela é prontamente salva, desde já. Outros entendem que não.
E aí vamos ver se os princípios são os mesmos ou não. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. Na pesquisa a gente está perguntando se os nossos ouvintes já viram alguma criança cair endemoniada e por telefone a maioria, 77% deles já viram sim. Agora no nosso site, a maioria, 76%, não. E um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, telefone 968038319, 968038319, ele diz assim, olha, é preciso ter discernimento de espírito para poder identificar se de fato é espiritual, psíquico ou se é da própria criança, porque eu já vi crianças que ao verem possessões demoníacas nas igrejas, chegam em casa ou fora da igreja e imitam. É o que ele diz. Tem essa dificuldade aí também. Companheiros, microfones abertos, podemos conversar. Eu acredito que o principal dom para a igreja de hoje é o dom de discernimento de espírito. Porque há muita brincadeira sendo feita em torno disso, há muitas questões sendo levantadas que atraem pessoas por conta dessa prática de manifestação de espíritos malignos. Então acredito que um dom a ser buscado pela igreja de hoje é o dom de ela saber discernir o que são ações malignas e não. Dom de discernimento de espírito é um dom que a igreja precisa buscar muito, para ficar muito atenta às situações que de fato são espirituais e às situações que de fato não são espirituais, mas têm tomado um espaço muito grande dentro da igreja como se fossem espirituais. E a questão da salvação, companheiros, eu queria ouvi-los sobre esse assunto, porque até a partir da palavra do pastor José Derivaldo, né, a mesma consequência, né, no choque elétrico, só para a gente poder ilustrar com o mesmo exemplo, existe para a criança e para o adulto, e aí a perspectiva de que uma criança, por mais raro que seja, muita gente aqui no Face dizendo nunca vi, participação dos nossos ouvintes também aqui pelo e-mail, telefone, WhatsApp, etc, sempre para nos dar esse retorno, que os ouvintes são fundamentais para até dizer, olha, já vi um caso e foi assim, contar a história, porque a gente vai contando aqui para os nossos ouvintes, isso nos ajuda a entender esse aspecto. Agora, quando esse assunto, mesmo tema, né, criança, quando se trata de salvação, o princípio é o mesmo ou há uma perspectiva diferente na visão dos irmãos? Olha, eu acho que o nosso problema também é o que nós entendemos por salvação. Se nós entendermos que por salvação significa fazer parte do corpo de Cristo, então isso aí está fora. Do corpo de Cristo ou do rol de membros? Do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Corpo místico de Cristo. São os salvos que serão arrebatados. Vamos dizer assim, quem tem essa doutrina escatológica. Então, se nós entendermos que a salvação é fazer parte do corpo de Cristo e habitar no céu, na eternidade, exclui as crianças. Se nós entendermos salvação como parte do reino de Deus, que vamos dizer assim, se consolida no momento que houver o juízo, que nós chamamos de juízo final, e for tirado o pecado do mundo, então nesses casos vai incluir a salvação das crianças devido... Agora, vamos dizer assim, não é como nós vemos, não, até tal idade, não. Vai depender do nível de maturidade de cada uma, que em cada época da humanidade também isso varia. Também. Mas as duas não levam choque? Não, mas espera aí. Isso aí foi em outro aspecto, no aspecto da legalidade para o mundo espiritual agir. Não, sim, é porque... Eu estou falando em relação à salvação. Quando agora, o senhor falou sobre esse assunto, o senhor fez uma referência, se não me engano, sobre a questão do pecado. Certo. Se há pecado, aí nós estamos tratando sobre uma necessidade, quer dizer, se há pecado, como é que a gente lida com a questão da salvação nesse aspecto? Se é uma pecadora, independente da idade, se leva o choque, como é que lida com a questão da salvação para essa criancinha? Olha só, a questão da salvação, como é que nós, vamos dizer assim, como é que se opera a salvação? A salvação através de Jesus. Então, como é que nós fazemos? Do mesmo modo que nós ensinamos para o adulto, abordamos o adulto, vamos dizer, trazemos o conhecimento sobre salvação para ele, nós também fazemos isso para a criança também. É necessário que se faça também para a criança. Aí nós imaginamos que, não, porque a criança não entende disso. Bem, a criança não entende como o adulto. A metodologia para que eu chegue
a alma da criança não é a mesma para que eu chegue no adulto. Agora, que a criança vai entender do mesmo jeito do adulto, vai. Que vai se operar nela a salvação do mesmo jeito do adulto, vai. Então, e é até importante ressaltar, pastor, que nós temos uma prática na nossa igreja de, na salinha das crianças, as professoras do departamento infantil fazem um apelo para as crianças, entendeu? Nós temos essa preocupação. Ah, mas é uma criança, mas é necessário aceitar Jesus, receber Jesus como Salvador, é necessário que essa criança chegue ao conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Porque quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha vida. A vida daquela criança. A Bíblia já diz. Mas a criança a partir de qual idade? Olha, vamos lá, vamos dar o exemplo da criança tem 2 meses. Não, aí não. Aí é um nós bebê. estamos... Mas a partir de que já está falando, Não, já sim, está andando, aí é já questão tem do apelo, eu entendi. Agora, quanto à questão da salvação, que depende do apelo, a salvação depende desse apelo? Eu queria falar sobre isso. A irmã terminou? Tranquilo, pode falar, pastor. Eu, como metodista, digamos assim, né? Eu acredito que as crianças nascem salvas. Não é? As crianças nascem salvas. Elas são tesouro de Deus, herança de Deus, bênção de Deus. Não é? Nascem debaixo daquilo que a gente chamaria... Para quem não é evangélico, às vezes essas explicações nossas devem ser um negócio muito complicado, né? Mas nasce dentro daquele contexto do pecado original, ou seja, ela nasce com a tendência a caminhar para longe de Jesus, por isso ela precisa aprender da palavra, por isso ela precisa ter uma experiência de fé com Jesus, conhecer, né, o amor de Deus, experimentar. Até os meus filhos, eu tenho 2 filhos como pastor, e falo assim, não basta que eles cresçam da igreja, que eles conheçam a palavra, é necessário que eles tenham uma experiência pessoal com Jesus para que possam então, conscientemente, aquilo que sempre foi ensinado, aquilo que sempre foi introjetado pelos pais, que eles possam assumir na vida deles como homem e mulher, né? O senhorio de Jesus. Agora, há de fato em alguns momentos a possibilidade dessa criança se perder, dela andar por outros caminhos que não sejam os caminhos de Deus. Quando é que isso acontece? Aí vai variar muito do nível de consciência dessa criança, né? Então a criança de 2 meses é completamente diferente de uma criança de 13 anos de idade. Então a criança de 13 anos tem idade, tem maturidade, sabe o que é certo, sabe o que é errado, né? Pelo menos isso. Agora, que eu acredito que a criança nasça salva, né? Nasça a imagem e semelhança de Deus, digamos assim, que isso se deteriora com a cultura, com a convivência, com os maus exemplos, o diabo que atua, isso eu acredito. Deixa eu perguntar para o senhor, pastor Ronan, a criança, na sua opinião, a criança nasce salva, mas contaminada pelo pecado original, que é o que a gente chama de original, é o pecado de Adão e Eva. Contaminada, é isso que o senhor falou? Isso, ela nasce dentro de um contexto, nasce dentro de uma história em que sem Jesus, a nossa natureza humana, ela nos leva para o mal. Tanto basta ver que uma criança numa creche, por exemplo, são fofinhas, são lindinhas, são inocentes, são ingênuas, não têm consciência, mas elas se mordem, elas batem uma na outra, chega um momento que elas são egoístas. Então toda aquela semente da corrupção da natureza humana, não é? Está presente lá dentro da vidinha dessas crianças. Só para poder entender, então ela nasce salva e depois ela perde a salvação? Perde ou não. Por exemplo, assim, eu tenho fé que os meus filhos que nasceram dentro da igreja, que cresceram dentro da igreja, para serem salvos, eles não precisam ir para a prostituição, para as drogas, para a idolatria, para o mundo, não é? Então eles podem ser criados nesse ambiente de fé e permanecerem salvos pela misericórdia de Deus. Concordo, companheiros, aí. Cada um pode participar, eu expondo a sua opinião. Ensina o menino o caminho que deve andar, para quando envelhecer não se desviar dele. Acredito que a multiforme graça de Deus, ela vai atingir a criança a partir do momento que ela foi concebida. Ela foi concebida pelo Senhor, Deus entregou àquela família aquele bebê, e dali para diante eu acredito que por ela não ter nenhum tipo de maldade ou impureza nos seus pensamentos, não há pecado sobre ela, não há nenhuma condenação. A condenação há por conta do pecado. O salário do pecado é morte. Se a criança não pecou, ela não pode morrer. Isso. Ela tem vida e vida em abundância. Ela só vai estar condenada à morte a partir do momento que ela peca. Quando aquela criança peca, ela tem que conscientizar, arrepender-se e voltar ao caminho de Deus. Mas o pecado, nessa sua opinião, pastor, é um ato
Um ato. Ou é o Estado? O ato porque o homem, todos nós somos concebidos pelo pecado, todos nós. Sim, mas o pecado, na original. sua opinião aí, é o ato de pecar, ou é fruto do estado pecaminoso, Não, o resultado do pecado pecar. original sobre o qual o pastor Ronan falou? O ato de pecar leva o homem a perder a graça de estar próximo. Na verdade, a perda da salvação está distante de Deus. O homem que tem Jesus, ele está próximo, ele está junto, está associado. Então o senhor está se referindo ao ato. Ao ato. Tá bom, então vamos aqui. Eu creio que a nossa dificuldade como obreiros seja da nossa teologia. Nós temos um conceito de salvação, como eu falei no princípio, que é exclusivamente a salvação fazendo parte do corpo de Cristo. Neste caso, para fazer parte do corpo de Cristo, você tem que ter um insight, tem que ter uma experiência mística para entrar nisso aí. Se você olhar no Evangelho de Mateus, desde o princípio, Jesus vem falando de reino o tempo todo. Quando chega no capítulo 16, ele usa pela primeira vez, ele deixa de usar, pelo menos o escritor, de usar a palavra basileia, para usar a expressão eclesia. E quando ele se refere à eclesia, ele determina, vamos dizer assim, ele usa uma linguagem que para nós hoje nós precisamos de explicação, mas naquele tempo a gente não precisava, devido ao contexto da religião judaica e da helenização. Entendia perfeitamente o que estava dizendo quando ele se referia aos poderes de Hades, ou às portas de Hades. Então, nós temos uma dificuldade, porque se você disser a criança nasce salva, sim, ela nasce para ser parte do reino de Deus. Agora, para qualquer um ser humano fazer parte da eclesia, não da basileia, ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que ter uma experiência com Jesus. Agora, lembremos que para a questão do mundo, a agressividade do mundo espiritual independe disto, independe da religião, independe disso aí. O mundo espiritual vai ser agressivo em qualquer momento para qualquer pessoa. Os primeiros 7 anos da minha vida eu trabalhei com criança, da vida de crente. Eu trabalhei com criança, logo aos 21 anos trabalhei com criança. E nós fazíamos evangelismo nas comunidades. E enchíamos assim 100 pessoas nas congregações que nós tínhamos nas comunidades na Ilha do Governador. E isso para mim era natural, levantar as mãos na hora da oração e ver crianças endemoniadas. Então tinha. Aí o que eu percebia? Aí nós conversávamos com aquela criança, você tinha que levar ela a confessar. Então, logo tinha alguma coisa. Ela confessava que aceitava Jesus, que tomava Jesus como Senhor da vida dela, que recusava as outras coisas. E o que acontece? Nos outros domingos que nós íamos, aquela criança não caía endemoniada. Mas eu vi casos de crianças, 3, 6 meses depois, ela voltar a cair endemoniada. Por quê? Porque ela não era dona dela ainda. Ela tinha os pais ainda como autoridade sobre ela, e os pais estavam em outro caminho. Então, para aquela criança tomar a decisão, e vamos dizer assim, ter esta autonomia existencial, não existe ainda. Então, por esse motivo, nós temos que saber o seguinte: a criança nasce com pecado, sim. Como nós podíamos dizer, qual a diferença? Todos nós temos uma susceptibilidade psicoexistencial, vamos dizer assim, para, vamos dizer assim, o egoísmo. Todos nós temos. Uma tendência, daí, pastor? Podemos substituir esse monte de palavra aí por tendência? Eu não sei inclinação. Qual seria a palavra, porque não existe, como traduzido numa linguagem coloquial, é muito difícil. Quais são as palavras que nós podemos dizer? Porque nós geralmente confundimos. Tendência psicossomática. Psicoexistencial tem que ser susceptibilidade. E é uma palavra que nós conhecemos. Uma pessoa tem sensibilidade, depois, né? Psicoexistencial é uma palavra que não tem tradução. Ou você tem que entender. Então, quando como é que o grego chama isso? Hamartia. Aí quando você comete uma transgressão, que você tem esta inclinação, aí você está cometendo uma adiquia, uma transgressão. Você comete várias transgressões, você desenvolve um condicionamento. Esse condicionamento já é psicossomático. Então, aí sim, você se desoriginou, perdeu o nomos original. Você tem uma anomia, é que nós poderíamos chamar de uma enfermidade na alma. Estas enfermidades na alma são as portas de legalidade para que o mundo espiritual nos agridam. E estas portas, elas podem acontecer, isso aí pode acontecer por interação do meio. Mas o ser humano não é autônomo.
bem, historicamente e sociologicamente, nós sabemos que o homem, até um certo ponto, ele é produto do meio. Ele interage, ele tanto dá como recebe. É verdade. Vamos dizer assim, em relação ao meio. Então, é que é um assunto que é para você explicar, porque, vamos dizer assim, é uma explicação que você não vai... Não existe livros que cheguem e elucidem esse assunto. E além do mais, nós seres humanos, nós temos 6 mil anos de existência. Quando nós tratamos de coisas espirituais, nós nos apegamos apenas à revelação, e à revelação canônica nossa. Então nós não nos preocupamos, pelo menos eu sou radical, sou um pouco, vamos dizer assim, fundamentalista, porque eu fui, vamos dizer assim, educado para isso, talvez. Então, nós não nos apegamos a, vamos dizer assim, como a igreja primitiva, a tudo que é logos. Nós, vamos dizer assim, nos apegamos ao que, vamos dizer assim, ao que é devocional nosso. Nós nos apegamos ao, vamos dizer assim, a teologia da nossa instituição. Sem querer, nós fazemos isso. Por mais que você, não, eu vou me abrir, eu vou ser isso e aquilo. Mas o senhor falou, por exemplo, na abertura da sua palavra, sobre o choque. O choque foi uma expressão que todo mundo entendeu. Traduziu de maneira clara um entendimento. Olha, a criança vai levar um choque como adulto leva um choque. Todo mundo viu essa. Imagino que as crianças, que os pais lembraram das criancinhas que botavam a mão, né? E tal, levavam um choque e tal. Enfim, são exemplos que tornam um assunto que é complexo claro para todo mundo, mais né? prático, Pois não, né? pastora? Se o pai não intervir, ela vai levar um choque. Vai levar um então, choque. O pai é responsável. Né, JR? A Bíblia vem falar em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14, do jovem lunático. E é interessante, nós estamos falando aqui sobre criança, né? Que quando Jesus pergunta para aquele pai, há quanto tempo que isso acontece com ele? Né? Há quanto tempo que ele vive este mal? Há quanto tempo? E aquele pai vai responder, desde a infância. Então, era um caso aqui que o Senhor Jesus expulsou o demônio. E o pai vem dizer que a criança sofria daquele mal desde a sua infância. Então, a pergunta hoje é aqui no debate: é possível uma criança ser possuída por demônios? É possível? A Bíblia nos dá base para que estamos falando aqui nesta manhã. É possível, sim. A criança nasce inocente, mas a partir do momento em que ela começa a ter consciência, e hoje em dia, JR, é mais cedo. Antes, na minha época, ou na época dos meus pais, era mais tarde. Uma criança de 5 anos não fazia hoje o que uma criança de 3 anos está fazendo. Era bobinha, né? A gente Então, a iniquidade tem se multiplicado sobre a terra. A iniquidade está espalhada. Hoje em dia você vê crianças, adolescentes sendo pais, sendo mães, adolescentes, crianças ainda em cima de uma comunidade com fuzil na mão. Infelizmente, essa é a realidade do mundo atual. Então, nós estamos falando de crianças que vivem no mundo atual, que Satanás tem agido com grande fúria, e nós, como pastores, como igreja do Senhor, temos que ter uma preocupação com as crianças, fazer, como eu já falei anteriormente, aceitar Jesus, confessar Jesus. Os pais têm essa obrigação de estarem criando os seus filhos no temor do Senhor, porque muitas enfermidades e muita agitação de criança, como é o caso aqui da nossa ouvinte, que fala que o menino era agitado já na classe, e muitas mães, pais acham que o outro é o motivo, mas nós estamos vendo aqui que era um motivo espiritual. Só vamos ponderar que nem todo menino agitado está endemoniado, né? Nem todo. Tem, muito, né? Pelo que eu conheço aí, os pastores, eu conheço uns pastores muito agitados, entendeu? Eles devem ter sido meninos bem agitados. Eu fui muito agitado. Olha aí, tá vendo? Como é que a coisa brota? Pois é, isso eu tô falando. Nem todo agitado, porque nem senão vai dizer assim. Nem todo calmo também não está que não é, entendeu? Boa. Mas no caso da criança, né, em questão... Marcela Bastos. Pois é, então vamos lá. As perguntas que mais estão aparecendo por aqui é para que as pessoas estão tentando entender, então, por que uma criança fica endemoniada. Aí o pastor José Derivaldo, durante a fala dele, falou sobre a questão de estarem, né, sob a liderança dos pais. E uma ouvinte, ela conta que
O sobrinho dela tem 9 anos, diz que o menino realmente é extremamente agitado, que ele fica muito nervoso com as pessoas, e essa questão desse nervosismo dele com os outros é constante. Quando isso acontece, diz que ele abaixa a cabeça como se fosse um touro, levanta os olhos para a pessoa, assim, que o olho dá aquela viradinha, e fica olhando para a pessoa como quem vai enfrentar a pessoa. O olho dá uma viradinha? Não, Marcela, aí não. O olho, falou, o olho dá uma viradinha? Dá uma virada, vai pra cima, vai pra baixo. E ele fica tentando enfrentar a pessoa, bufando como se fosse um touro. Ela diz. Mas o que é? Que ela Síndrome que é de touro? tia, O que é isso? Eu não sei, né? É o que ela Tem criança que reage assim, ué. E Vai ela dizer que a disse criança ela assim tá disse endemoniada. Que como tia, ela acredita que seja demônio, principalmente porque os então pais ela tem que ir lá expulsar o demônio, então, ué. Se é a tia, ela acha que tá endemoniado, vai ficar esperando o quê? A gente dizer que tá? É verdade. Isso aí, então. E aí Agora, pelo minutinho, nem todo mundo que faz negócio de touro aí, porque tem criança que faz. Gente, como é que o pai age? O pai age de um jeito, a tia age daquele jeito. As pessoas vai dizer que todo mundo agora que vira o olho, que abaixa assim a cabeça, é esse tipo de rótulo que é complicado. É o rótulo da criança agitada, é um rótulo. O rótulo do menino que finge que é touro, é rótulo. Se rotular, vai achar que todo mundo que aparece desse jeito tá endemoniado. E aí o calminho que está, entendeu? Porque é estratégico, porque o diabo, ele é astuto, ele é malandrão, ele não vai dar mole para as pessoas ficarem expulsando o tempo inteiro, a não ser que ele tenha um objetivo, inclusive de criar orgulho naquele que expulsa, que é uma questão que acontece muito. Então, meu medo é só isso. A criança, nós temos que proteger as crianças de todas as formas. Então, existem casos que pode ser, existem casos que não são. Agora, a tia, tá na dúvida, tia? Leva para sua casa. Tá na dúvida, tia? Abraça a criança e ora com ela. Tia, não deixa isso para domingo. Tia, não deixa isso para semana que vem. Corre atrás, tia! E há perguntas das dúvidas, o que os nossos ouvintes estão perguntando é possível que o demônio entre em uma criança porque ela assiste um desenho de determinada maneira? É possível que o demônio entre através de um brinquedo? São as perguntas que estão sendo feitas. Através de um desenho. Antes de você terminar, Marcelo, o pastor quer. Não, pode ficar aí, você onde você está. Vai, pastor, que ele quer falar sobre outro assunto. Eu queria que você retomasse com essas duas dúvidas aí que você colocou. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é nunca uniformizarmos a ação do maligno. O diabo, ele não trabalha numa forma única, ele não trabalha de uma maneira uniforme. Ele sempre cria uma possibilidade de ele ficar escondido. Por quê? Porque a intenção dele é escravizar, é manter a pessoa prisioneira, é manter a pessoa debaixo de um jugo de opressão. A pessoa que está debaixo de uma possessão demoníaca, ela está sofrendo. É um sofrimento. Muitas vezes ela é tida como louca, muitas vezes ela fica desentendida, tem reações que não são naturais de uma pessoa normal. Então, se a tia detectou algo, acho que é importante que ela venha ministrar uma palavra de libertação sobre essa criança. Por quê? Não dá para ela passar, terceirizar o problema, passar para domingo ou que a gente venha resolver. O que ela tem que fazer é mandar que o demônio saia em nome de Jesus, se é que de fato é um caso de possessão demoníaca. Pode ser uma criança mimada ao extremo e que aprendeu de uma maneira desaforada a maltratar as pessoas, mas se ela está detectando que possa ser uma ação demoníaca, ela tem uma atitude. O grande problema é que as pessoas demoram a tomar atitude. Esse é o ponto. Fala, Marcela. Então, há essa dúvida de como o demônio demônio pode entrar, como se é porque a criança assiste muito desenho, enfim, animado, que leva para o lado demoníaco, se pode vir através de jogos de videogame, né, e leva para o lado demoníaco, ou se pode vir através de objetos também. Mas antes de eu terminar, eu queria deixar isso e eu quero contar um caso. Um ouvinte diz assim: eu sou testemunha que as crianças manifestam sim, presta bem atenção. A minha filha não são 7 anos, com 7 meses, ela manifestou e ela não andava e ela andou. Ela andou, veio na minha direção para me bater. Depois, conforme ela foi crescendo, ela tinha crises, que aparentemente ela ficava morta por alguns minutos. Ela havia essa manifestação e depois ela ficava como se estivesse morta por alguns minutos. E ela diz: hoje essa minha filha já está na adolescência e é a que me dá mais trabalho. Vamos... Pastor Ronan. Não, eu queria voltar à questão da fórmula, porque às vezes o diabo, né, ele é astuto.
Nós cristãos devemos ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Esse negócio de fórmula, isso é coisa humana, isso é preconceito, né? Porque se a gente tivesse essa segurança de que tal manifestação, tal conjunto de manifestação é demoníaco ou não é demoníaco, a gente não precisava do Espírito Santo de Deus, a gente não precisava de, como foi dito discernimento. aqui, de discernimento, né? E a gente precisa disso. Então, já foi falado aqui, eu queria concordar com isso, que nem todo mundo que é complicado, por exemplo, eu fui um adolescente muito complicado, eu fui um adolescente... Não parece, né? Olhando assim. Muito complicado. Não, também não pareço, inclusive, não. O senhor parece. Um adolescente que tentei me matar algumas vezes e nunca fui endemoniado, né? Eu queria lembrar aqui que, aliás, testemunhar aqui que eu aceitei Jesus dentro de uma classe de escola dominical. Eu nunca fui no altar para levantar e responder no apelo. Eu fui a primeira vez na igreja, a mulher estava falando sobre Davi, Dona Marli, e aí lá, eu, garoto que queria me matar, 14 anos de idade, a Dona Marli toda cheia de problema, de cadeira de rodas, e eu falei, meu Deus, eu sou um cara que quer me matar, e essa mulher toda ruinzinha, entre aspas, né? Toda mas cheia de Deus. Cheia de Deus, cheia de vigor, de vida. Glória a Deus. E naquele momento eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido. Eu sou filho de uma mãe que era da Umbanda e de um pai que era ateu, né? Então nunca, assim, fui levado para alguém lá e tive a minha experiência. Há um tempo atrás você perguntou, JR, se para aceitar Jesus precisa ser no altar. Eu digo que não. Eu já vi pessoas aceitarem Jesus lá no bairro de Santa Amélia, em Belford Roxo, dentro do centro espírita, né? Dentro lá dentro. Assim como o diabo afasta as pessoas dentro da igreja, ele busca as pessoas, e eu não estou falando mal de quem quer que seja, eu estou falando assim, era um ambiente religioso completamente diferente da igreja local, né? Eu falo, Jonas teve um encontro com Deus lá dentro das tripas do grande peixe, né? Então, onde alguém deseja encontrar Deus, lá Deus está se manifestando, né? E só uma outra coisa sobre essa menina que falou da tia aí, repare bem, há uma pergunta aqui que eu não sei se a gente vai conseguir falar, como é que o demônio entra na vida das pessoas, né? Como é que ele entra? Eu falo assim, a porta tem que ser aberta. Não adianta, ele não invade, pelo menos eu nunca ouvi na minha vida assim que ele tenha invadido a vida de alguém. Então pode vir através da consagração dessa criança a outras alternativas sem ser a misericórdia de Deus. Agora, só lembrando assim, que a palavra diz que uma pessoa que é liberta pelo poder de Deus, né? Ela precisa de acompanhamento, de mentoria espiritual, mesmo que seja uma criança. Porque se ele sai e ele volta, diz a palavra que ele volta trazendo outros 7. Então, assim, lá na minha igreja, uma vez, queriam falar assim, vamos criar um ministério de expulsar, não no Jardim Botânico, de expulsar demônio. Eu falei, mas isso é bobagem, porque a gente faz aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus, né? Agora, a gente tem que acompanhar essas pessoas. Tinha uma senhorinha lá que só chegava no final do culto, aí ia lá depois que quase na hora da bênção e caía lá na frente endemoniada. A gente levava às vezes 1 hora e meia para poder fazer o trabalho de libertação na vida dessa mulher, e a gente descobriu que ela gostava disso, de ter a notoriedade ou de ser percebida quando a gente já começou a acompanhá-la. Olha, JR, jogos aí, videogame, mas o que, Marcelo? Videogame, brinquedos, né? Brinquedos. Desenhos. Aquilo que a criança vê é o que vai influenciar a sua mente, né? Vai entrar na mente da criança, e o diabo, ele é especialista em escravizar a mente do homem. Primeira coisa que o diabo quer é tomar a mente do sujeito, para que ele não possa ter uma mente cativa a Cristo. Quando a mente não está cativa a Cristo, ela vai ficar presa a jogos que mata a pessoa, corta a cabeça, que explode bomba em cima do outro. Então, o inimigo, ele quer tomar a mente do sujeito para que a mente não fique prisioneira a Cristo, não fique cativa a Cristo. O grande desafio não é ter uma equipe para expulsar demônio na igreja, mas uma equipe que faça a libertação de fato. Expulsar demônio é uma coisa e libertação é uma outra coisa completamente diferente. Todo crente tem a responsabilidade de expulsar um demônio quando ele aparece. Mas libertação é um processo que a igreja precisa ter o entendimento que a libertação, ela é um apoio emocional, cultural, espiritual e da palavra do Senhor. O homem só é liberto pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. O ministério de libertação, ele deve ser um ministério que conscientiza a pessoa que a Bíblia, ela é a única porta que vai fazer a pessoa ser liberta. Expulsar demônio é tirar a pessoa de uma crise emergencial. Isso todo crente tem que fazer e tem autoridade para isso. Mas a libertação é um caminho longo,
em que é feito em passos, em que a pessoa é conscientizada de que sem Jesus ela vai voltar à prática do pecado e talvez até com 7 vezes mais. Porque a brecha não foi fechada. É preciso Por fechar isso que a libertação porta. é feita pela palavra. Exatamente. Só pela palavra. A libertação é feita pela palavra. E Brinda. até, pastores, interessante que o senhor tocou num ponto agora. Todo cristão tem que autoridade. orar, autoridade. Tem autoridade. A Bíblia diz, né? Eis que vos dou poder. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder. Então, nós, como servos do Senhor, temos que usar a autoridade do nome de Jesus. Porque expulsar demônios é só no nome de Jesus. Jesus vai dizer que caixa de demônios sai com jejum e oração. Por quê? Uma pessoa Jejum que e ora muita e uma oração. pessoa que ora, que jejua, ela é uma pessoa que tem fé. Porque o jejum e a oração e o jejum andando junto, ele vai mover, ele vai trazer fé, vai gerar fé naquela pessoa que está buscando a face do Senhor. E quando chegar um momento desse, em que a pessoa está no local, vai chamar o pastor para expulsar o demônio? Não, ela vai usar a autoridade delegada pelo Senhor. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E nada vos fará dano algum. Né? Porque tem pessoas que têm medo. Ah, mas eu vou lá expulsar demônio e depois o demônio vai vir em cima de mim. Ah, mas eu vou lá fazer trabalhar com libertação e vem a retaliação, porque não vive a palavra. Nada vos fará dano algum. O inimigo não pode tocar. Se você está debaixo da autoridade do Senhor, ele tem que fugir. Eu costumo dizer que Satanás é igual aquele cachorro que você está andando na rua e vem aquele cachorro latindo atrás de você. E a pessoa está andando e o cachorro está latindo atrás e vem andando atrás. Mas a partir do momento que aquela pessoa bate o pé e fala, corre, aquele cachorro vai embora. A gente estava orando e aí uma senhorinha falou assim, ai pastor, eu queria que você orasse, mas eu não posso contar o meu sonho. Eu falei, mas por que você não pode contar o meu sonho? Não, porque se o diabo ouve, ele vai impedir meu sonho de acontecer. Isso tem acontecido muito por aí. Aí eu volto a uma palavra que eu falei no início, assim, o diabo está derrotado, ele não tem poder nenhum. Não tem poder. Parece-me que a igreja tem dado mais poder ao diabo do que o diabo realmente tem. Né? Ele aparece mais. E como se Deus não fosse bom e forte, poderoso e amoroso o suficiente. Só não vamos subestimar a ação do maligno, porque o diabo ele é sujo, astuto, ele é o ladrão, ele vem para roubar, matar, destruir. Ele não tem. E o que acontece? Todas as vezes que a pessoa dá uma oportunidade pro diabo avançar contra a vida dela, ele vai fazer, porque a brecha, a legalidade. E o desenho e o brinquedo. Então, tá esperando para voltar a esse assunto. Eu percebi. Irmãos, então vamos lá. Porque nós ouvimos muito isso e eu conheço casos. Eu vi muitos casos de possessão de criança e problema na década de 70. Não sei se vocês tinham nascido, mas eu já tinha muito trabalho com isso. Na década de 70. Tinha muito, não sei, depois foi... Claro, o mundo foi mudando um pouquinho e o mundo espiritual fez um adornamentozinho aí nesse negócio aí, que também ele é Satanás, burro não. Então nós temos que entender o seguinte, olha só, nós conhecemos muito pouco sobre o psiquismo humano, mas existe um conhecimento muito vasto sobre psiquismo humano que é pesquisado não por, vamos dizer assim, como nós podemos dizer, pelo meio acadêmico. Se você ler um livro, por exemplo, Envenenamento Mental, você vai ver que esse livro é ditado e as pesquisas são feitas em uma, não sei, sociedade secreta religiosa. Então existe muito conhecimento sobre psiquismo humano. Então o que acontece? O grande problema é que quando se trata há uma necessidade, em quem eu vou botar a culpa? Em ninguém, mas há uma necessidade de se massificar os seres humanos. Para quê? Para que uma determinada ação, uma ação de mídia, provoque uma única reação, uma tentativa. Então, o que acontece? Quando se pesquisou muito sobre pesquisa humana, descobriu-se algumas coisas. E pode ser usada, uma vez ou outra é usada. Por exemplo, se uma criança está assistindo um determinado desenho, ela está assistindo em um equipamento eletrônico. Aquele equipamento eletrônico tem campo, ele tem, vamos dizer assim, um campo magnético. Aquele campo magnético tem frequências específicas. Por exemplo, se eu vejo a cor vermelha, existe uma frequência para a cor vermelha, outra para a cor verde, e são frequências bem altas, são vibrações bem altas, próximas à velocidade da luz.
por exemplo, a cor branca, a quase 97% da velocidade da luz. Então, o que vai acontecer? A alma humana, ela é feita de energia magnética também, desde as frequências subtônicas até as frequências altíssimas. Então, se eu estou, vamos dizer assim, assistindo alguma coisa, eu me ligo naquilo ali, a minha frequência mental diminui. Quem entender tá ouvindo, quem entende de magnetismo, sabe. Se eu diminuir a densidade do meu campo magnético, eu me torno permeável. Então, o ser humano faz isso. Quando ele se torna permeável por causa da fixação do desenho, aí vem o quê? Vem uma irradiação em uma determinada frequência, que vai atuar em uma determinada área do psiquismo. Naquele momento está funcionando. Vamos dizer, da mente, do psiquismo. Vamos dizer assim, a mente, a noemia em ação. Então, nesse momento, quando acontecer isso, vai causar o quê? Uma abertura. Você disse, então, quando causar essa abertura, causa o mesmo comportamento em todas as pessoas? Não. Não. Depende vamos dizer assim, do local onde ele está, vai depender do país, depende das entidades espirituais que agem naquele espaço geográfico. Depende do senso crítico também, pastor? Ou não? Senso crítico aí não. Senso crítico, vamos dizer, a mente humana, ela trabalha por pulsos, como fossem frequências. Então nós dizemos o quê? O indivíduo está em estado alfa, significa que está abaixo de 14 pulsos por segundo. Ele está em estado beta, então ele está de 14 a 18. Estado de vigilância, acima de 18, estado gama. Não sei quem usou, algum grego, algum helênico usou isso aí. Então, vigiar é o quê? É estar justamente isso aí, de sobreaviso. Eu coloco a minha mente, certo? Pronta, então no momento que a minha mente está acima de 18, eu critico tudo, eu filtro tudo. E quem entender um pouquinho de magnetismo vai entender que quanto maior a frequência, quanto mais densa o campo magnético, mais impermeável eu sou. Dentro dessa linha, existem técnicas eletrônicas de fazer essa penetração. Agora, depende das entidades geográficas. Eu perguntar para o senhor, dentro dessa linha de raciocínio, pelo que eu estou entendendo, o senhor está dizendo que as crianças são mais suscetíveis a isso. Afirmativo. Elas são muito mais fáceis de fixar-se e perder e baixar as frequências mentais. E não tem nada a ver com o senso crítico? Não. Porque o senso crítico seria quando eu tivesse, vamos dizer assim, de 14 para cima, especificamente de 18. Sim, eu estou dizendo o seguinte, que uma criança que tenha desenvolvido nela um senso crítico, uma criança acompanhada, uma criança amparada, uma criança educada, no sentido da educação mesmo, ou seja, nem escolaridade, uma criança que tenha senso crítico, ela consiga dizer, isso não é bom, isso eu não quero. Isso não pode, isso o papai não deixa. Estou dando um exemplo bem básico aqui, ou seja, a reação das pessoas a isso poderia ser aí, produziria um tipo de mudança nesse aspecto, ou seja, ainda que houvesse todo esse envolvimento, então um senso crítico aí. Então, nesse caso, é isso que eu estou chamando de senso crítico. Eu quero o seu senso crítico. Perfeitamente. Seu senso crítico é o quê? É um pouco de racionalidade. Isso, questionamento, vamos botar. A pessoa questiona aquela informação. Acontece se a criança não fosse, a criança tem senso crítico, acontece nós cerceamos. Não, isso não, e não. Nossa sucessão de não para a criança vai acabar obliterando o senso crítico. Vocês concordam, companheiros? Nós vemos que... Pastor Luiz Wagner, o senhor concorda? Em parte conhecemos, em parte não conhecemos nada do que ele falou, não entendi nada, pastor, perdoa. Entendi nada, mas também. Olha, a grande questão é a seguinte, eu vejo programas de televisão em que aparecem desenhos em que há figuras mitológicas do passado que eram demônios travestidos em outras imagens. Tinha lá meu filho era pequeno, assistia um desenho que um menininho apertava um relógio, se transformava em 10 demônios diferentes. Primeira vez que eu vi aquilo, eu nunca mais deixei ver. E falei pra ele, joguei toalha fora, roupa fora, tudo que tinha do boneco, eu joguei tudo fora, porque eu entendia que não era interessante pra minha família ter aqueles equipamentos, a alusão àquele senso daquele demônio dentro da minha casa. A mente desenvolve familiaridade e aceitação. Então, se a criança
interage com isso eu aí. ia dizer que a criança ela associa isso. Então eu imagino que é muito perigoso Desenvolve que o pai aceitação. permita que a criança venha por associação trazer tudo aquilo que ela viu na televisão para sua casa, e talvez seja uma grande porta de legalidade que o diabo vai usar para entrar naquela família e atacar aquela criança. Pastor, porque o senhor sabe que tem desenhos, tem várias programações que tem uma mensagem oculta que vai atingir somente as crianças, que são chamadas, nós chamamos de mensagens subliminares. E existe, mas depende do tipo de mídia que a pessoa está usando. Eu já orei por crianças doentes, crianças com enfermidades, crianças que não dormiam, e nós estivemos em lares para orar, e a partir que foi visto que o problema estava naquele brinquedo, naquele desenho, que Satanás estava entrando na vida daquela criança. E o Senhor operou a libertação. Às vezes não é necessariamente que está no desenho, na figura, no brinquedo, mas no que aquele brinquedo significa. Ele é símbolo de quê? Ele passa que mensagem? E eu queria lembrar rapidamente aqui sobre esse negócio de JR, de fazer uma lavagem cerebral. Diz que 5 homens maus queriam roubar o cabrito de um senhorzinho, né? E isso falou, a gente vai lá roubar, vai ser crime, então tá, vamos fazer uma estratégia diferente. Aí o senhorzinho ia caminhando com o cabrito dele, aí, conforme o combinado, o primeiro homem lá, o primeiro ladrão, chegou e falou assim, nossa, mas que cachorro bonito que o senhor tem, né? E aí o senhorzinho ficou bravo, mas não é um cachorro, é um cabrito. E discutiram, e o homem falou, não, você tá enganado, o que o senhor tem aí não é um cabrito, é um cachorro. Olha. Aí o senhorzinho foi andando, aí veio o segundo ladrão, já também combinado, falou a mesma coisa, nossa, que cachorro bonito que o senhor tem, né? E o senhorzinho, não é um cabrito, o rapaz ali atrás me falou que era cachorro, mas é cabrito, não é cachorro. Aí aconteceu, aí veio o terceiro, a mesma coisa, que cachorro lindo que o senhor tem, né? É cabrito, aí mesma discussão. Quarto homem, nossa, cabrito, que cachorro lindo que o senhor tem, mas não é um cachorro, é um cabrito. Aí chegou no quinto, né? O quinto veio e falou, nossa, mas que cachorro lindo que o senhor tem. Aí o homenzinho olhou e falou assim, caramba, né? Pra que eu tô andando com um cachorro? Eu tô ficando meio doidinho. Então, às vezes, a repetição de determinados conceitos, a repetição de determinados padrões, né? A gente às vezes vê, Tom e Jerry, a violência, como é que eles resolvem a coisa, o pica-pau. Ou o pai assiste esse desenho junto dos filhos e explicam, mas não é só desenho não, é videogame. Não tem um videogame hoje que seja uma coisa do bem. Eu falei, devíamos ter videogame do bem, evangélico, né? Ganha ponto quem tem mais ato de solidariedade, quem tem mais ato de generosidade, mas não tem. Às vezes a gente fala só da Babilônia, de não sei o que tem, mas não tem um filme em que a gente, no final do filme, de algum modo, fique torcendo para transgredir a polícia, transgredir a lei e matar o cara e resolver o cara ali, porque parece que nada mais dá jeito. Esse cuidado... Isso tudo, JR, é essa política mundana, essa coisa demoníaca que também está na cultura e que vai empurrando a gente para esses caminhos. Eu digo assim, a mídia, videogame, TV, filme, livro. O Rubem Amorese fala que vai normatizando o pecado, normatizando aquelas coisas absurdas, ou seja, vai tornando normal, de tanto que a gente vê, confunde e esquece que é um cabrito e pensa que é um cachorro. Olha aí, minha gente, olha o cuidado que é necessário para que você cuide do seu filho, da sua filha e tenha com ele uma observação mais ampla. Quero agradecer o pessoal aqui participando conosco aqui no Facebook. Muito obrigado aqui a Amanda, a Vanderlane, a Áudria, a Antônia, a Bruna, Ana Maria, o Alex, o Vanzinho, Ana Beatriz, o Roberto, a Fernanda, a Eliana, a Vanessa, a Solange, a Ariana, Daniel, a Joana, a Luana, a Carla, a Adriana Gern, a Alcione, Cleide ou Cleidi, Maria Madalena, a Maria de Fátima, a Alexia, a Monique, Iris, Renan, o Clécio, Liliane, o Bruno, Denilde, Alcir, Monique, Ana Cesário, Mônica, obrigada Ana Érica, a Rita Mafra, também aqui a Márcia Cardel, o Antônio Neiva, a Patrícia Maisano, muito obrigado aqui também a Elga de Castro e todo mundo participando comigo aqui no Facebook da 93 FM, a Alba, Valéria, a Letícia, a Jurema, a Carolina, Ana Beatriz, a Maria Rosângela, a Josilene, a Sandra Jaciara, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês aqui no nosso debate 93 de hoje aqui no Facebook. Vamos encerrar a pesquisa, você
já viu alguma criança cair endemoniada? 60% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que já, e no nosso site 76% deles, a maioria, portanto, disseram que não. E eu encerro a participação no WhatsApp com um ouvinte contando: olha, eu tive uma possessão maligna aos 6 anos e jamais me esqueci disso. Eu via demônios e conversava com eles, eu não tinha paz, eu não dormia à noite, eu quase enlouquecia a minha família, e como Satanás é sujo, os meus pais, em sua ignorância espiritual, aceitaram a sugestão de uma vizinha e me levaram a um centro espírita para receber passes. A justificativa era de que, como eu era uma criança bonita, eu estaria com um mal olhado. Depois ela gravou dizendo que, a partir dessa ida ao centro espírita, a família dela toda ficou presa nisso, e ela falou que a possessão demoníaca acabou passando para a mãe dela, mas que tudo isso teve um fim quando eles encontraram Jesus, quando a mãe dela se rendeu ao Senhor, e hoje eles são libertos. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo: por todo mundo ainda é muito discutida a questão da pena de morte, né? E os países que fazem uso desse recurso de justiça usam métodos para que os condenados não sofram tanto. Pensando nisso, eu me reportei o que pregamos sobre a condenação eterna. Pregadores afirmam que lá haverá choro e ranger de dentes. Mas eu sei de alguns que defendem a ideia de que o corpo e a alma serão aniquilados, e outros que os pecados serão perdoados porque Deus é amor. Será que de fato a condenação eterna é real? Como entender a questão do amor e da justiça do ponto de vista divino? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor José Derivaldo, muito obrigado pela presença do senhor. Leva um abraço para a Assembleia de Deus na Ilha do Governador, pastor, obrigado, por favor. JR, um abraço também para os meus amigos, um beijão para minha esposa que está acompanhando a foto no Face lá. Afirmativo, e com certeza ela já sabe que é o mais bonito. Olha aí. Graças a Deus por isso. E um abraço para os meus amigos que estão nos ouvindo. Muitos já perguntaram quando é que se vai, então alguns eu avisei que viria hoje, então estão ouvindo. Um abraço para todos eles e a paz do Senhor. Amém. Obrigado, gente, pela audiência. Pastor Luiz Wagner, leva um abraço pro povo da Primeira Igreja Batista em Cerâmica, pastor. Claro, levo sim. Quero mandar um abraço para a Rede de Jovens da Igreja. Sábado teremos o culto da Rede Aviva, vai ser algo especial. Quero mandar um beijo pra minha esposa, que tá em casa ouvindo, pastora Vivi. Meus filhos estão no trânsito, né, com a Janaína. Ela pediu para lembrar. Ô, Janaína, muito obrigado. Ela, o Davi Júnior, a Júlia Catherine. Deus abençoe também meus filhos Vinícius e Vanessa. Bênção pura, pastora Vânia, muito obrigado pela presença. Leva um abraço pro povo da Assembleia de Deus de Irajá, do Ministério Sal da Terra, pastora. Glória a Deus, JR, levo sim. E quero falar, neste sábado nós teremos o Congresso das Mulheres ali na nossa igreja a partir das 19h30. Eu aguardo todos vocês. Também envio um abraço para os meus filhos, o Lucas, a Gabriela e o Matheus, o meu esposo que está aqui, o Bispo Joaquim, também para o pastor Daniel Martins e todos do Ministério Sal da Terra, e também os irmãos que estão ligadinhos pelo Face. Manda um abraço, pastor, eu vou estar ouvindo o debate. Então que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, gente, pela audiência. Muito obrigado, pastor Ronan Boechat. Leva um abraço pro povo da Metodista do Jardim Botânico, pastor. Com certeza. Quero mandar um abraço aqui muito especial para uma irmã lá da igreja, a Rosilene Oliveira, tá sempre ligadona aqui. E, JR, queria agradecer o convite, né? Mesmo no último vez que você me convidou, mas a Marcela, eu deixei um furo, mas eu fui parando no hospital, porque eu tava doente e não deu para comunicar aqui. Mas é uma alegria rever a Marcela cada vez mais bonita. Olha aí. Né? As dicas que ela dá, ela pratica, você viu? Olha aí, Marcela. Negócio bênção de Deus, olha né? Aí, hein? E eu queria lembrar, assim, a você que é pai, mãe, avó, pastor, né? Invista nas suas crianças. É mais fácil educar a criança no caminho de Deus do que corrigi-la quando tiver adulta fora dos caminhos de Deus, né? Cuide das suas crianças, eduque. Pastor, gaste tempo com as ovelhinhas da sua igreja. Alguém diz que elas são a liderança mais importante que você está formando dentro da sua igreja. Invista tempo na criança. Criança não é apêndice do projeto da igreja, não. Então invista lá, né? Que Deus abençoe você. Gaste tempo com seu filho também. Ore com ele, fale de Jesus com ele, porque se a gente não fizer, não tem base, não tem volta depois. Muito obrigado, pais que não oram, geralmente são filhos que não oram, né? Meu Deus. Vamos orar juntos agora, vamos agradecer a Deus pelo tema de hoje, vamos aplicá-lo e colocá-lo aqui, vivê-lo no nosso dia a dia. Também vamos orar pelos pais, vamos orar pelo aquele
sobrinho, é sobrinho ou sobrinha? É menino, né? Menino, vamos orar para quem é menino, orar por essa tia, orar por essa turma toda que está acompanhando a gente aí em todos esses assuntos. Acho que muita gente ficou assustada, mas vamos lembrar aí a palavra do pastor Luiz Wagner que nos trouxe aqui, os companheiros todos concordaram, essa autoridade que Deus nos traz, que Deus nos dá, que você não precisa terceirizar e nem esperar que um dia XYZ aconteça, assuma essa responsabilidade, conforme o pastor Ronan também nos disse. Quero agradecer o carinho de todos os companheiros aqui que contribuíram muito para o nosso debate de hoje. Também vamos incluir nas nossas orações os enfermos, por quem nós pedimos a cura, também o consolo aos corações enlutados. Pastor Luiz Wagner vai orar conosco e vamos incluir na nossa oração nosso querido companheiro de equipe aqui, o nosso irmão Laudeli, que completou recentemente mais um ano de vida e hoje ele pode estar aqui conosco no estúdio e nós podemos agradecer juntos, mais uma vez, pela vida dele e pelo seu aniversário. Pai, nós te agradecemos por esse dia, que tudo aquilo que foi falado aqui nessa rádio possa penetrar nos corações, que os pais possam aprender o caminho de ensinar os seus filhos a crescerem no Senhor. Toma, Pai, aquela jovem que tem um sobrinho de 3 anos, Pai, que aquela criança seja liberta pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor dê autoridade àquela tia serva do Senhor a ministrar a libertação da parte do Senhor em nome de Jesus. Toma, Pai, cada ouvinte lutado nessa hora, console e conforta cada coração, que a glória do Senhor possa invadir essas vidas, Pai, e o Senhor possa enxugar todas as lágrimas, Pai, em nome de Jesus. Toma também teu filho Laudebi, completa mais um ano de vida, que sobre ele as tuas bênçãos recaiam abundantemente, que nada falte teu filho e que a tua graça possa inundar toda a sua família, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.